É isso, senhores. 9 horas, estamos aqui de novo. Estamos aqui mais uma vez. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aí. Estou muito feliz aí de estar com vocês de novo, domingo. Parabéns aos guerreiros que estão aqui comigo domingo. Eu sei que domingo não é fácil. Vim para cá assistir aula, estudar de manhã, domingo de manhã. Queria estar aí tomando cafezinho na padaria, no calorzinho da cama, mas vocês estão aqui, vamos estudar, vamos dar continuidade ao que a gente fez ontem, tá, pessoal? Tem quantas pessoas aí comigo já? É isso aí, eu quero dobrar aí, vamos lá, pessoal, vamos para dentro aí, vamos entrar, tá? Eu queria aproveitar aí esse nosso primeiro minuto, tá? Ontem a gente fez uma oração aqui com a equipe antes de começar, sem vocês. Hoje eu queria fazer a oração com vocês, né? É domingo, não interessa aí se você é católico, se você é protestante, se você não acredita em nada. Eu queria que você fechasse os olhos aí 15 segundinhos, 30 segundinhos, só para a gente agradecer a Deus aí esse momento que a gente está reunido, a gente tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de fazer isso aí com quase 200 pessoas, né? Então vamos lá ter esse momentinho aí de comunhão aí rapidinho, tá bom? Feche seu olho, não fica olhando para a câmera, converse com Deus aí no seu pensamento, só escute aí as minhas palavras, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma manhã, manhã de domingo, um domingo maravilhoso. Nós viemos aí de uma noite, graças a Deus, todo mundo aqui tem casa, tem cama quentinha, acordou hoje, vivo, com saúde, tomou café da manhã, são coisas simples do nosso cotidiano que muitas vezes a gente passa despercebido, a gente nem para pensar que tantas pessoas não têm o privilégio de ter isso, né? Ter casa, ter cama, ter conforto, ter um ar-condicionado no quarto, acordar, já ter se alimentado hoje de manhã para ir estudar, isso é um privilégio absurdo. E nós agradecemos ao Senhor por isso, por esse presente. Te agradeço pelo dia de ontem, foi fantástico. O Senhor nos permitiu um momento riquíssimo, com quase 500 pessoas aqui estudando comigo. Eu me sinto muito privilegiado de estar conseguindo ter esse momento com eles. Te agradeço pelo dia de hoje, que o Senhor possa abrir portas hoje dentro da nossa mente, que a gente possa acessar mais conhecimento, que o Senhor possa inspirar a minha voz para levar a sabedoria para o pessoal que está aqui, que a gente possa concluir o dia de hoje com a missão cumprida de ter enriquecido a cabeça dos nossos alunos, de ter transformado a vida dessas pessoas para que eles possam ser profissionais melhores, para que eles possam ser profissionais satisfeitos com a prótese, com a odontologia, com esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos dá toda semana. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos lá, fazendo um recap, né? Fazendo uma revisãozinha rápida do que a gente viu ontem, né? Toca aqui para o computador, vem aqui para a tela do computador. Ó, aqui nesse quadro vocês têm um resuminho, é um resuminho mesmo do que a gente fez ontem, ó. Pula só esse detalhe aqui, que aqui no caso é cerâmica sobre refratário, tá? Então o wash aqui, essas duas primeiras etapas são wash, então é diferente, mas imagina que isso aqui é o nosso coping, né? A gente construiu dentina, fez a nossa estratificação de dentina, a dentina A1, né, da Creation LS, como eu falei ontem. Já seguimos aqui fazendo alguns cortes nos nossos mamelos, né, um esboço aqui do que seriam esses mamelos. A gente queimou, né? No caso aqui eu fiz em uma etapa só, mas aí ontem com vocês a gente fez separado para ficar mais didático, né? A gente queimou essa dentina, vocês conseguiram perceber ontem que uma característica muito legal da Creation LS é a manutenção do posicionamento da estratificação. Então, apesar de toda cerâmica sofrer contração, toda cerâmica sofre contração, isso é um processo natural que a gente vai enfrentar sempre. Algumas contraem mais, outras contraem menos. Então, a gente percebeu ontem que basicamente, do jeito que a gente posicionou esses mamelos, eles ficaram, né? A Creation LS se comportou muito bem na questão da contração. E aí, em seguida, a gente veio com a aplicação ontem do esmalte aqui na incisal, aqui em azul, como vocês estão vendo, a aplicação do esmalte E57 da Creation, tá bom? Mas lembrando, não importa a cerâmica que você tiver aí, não importa a marca de cerâmica que você usar,
o que você vai experimentar aqui é uma dentina qualquer, e um esmalte regular, um esmalte de translucidez básica. Você vê aqui, depois de queimado, ó, você vê que é uma translucidez normal, né? Um pouquinho fosco aqui, ó, tá? Olha aí de lado, a gente falou muito isso aqui ontem de manhã, no início da aula, essa questão da preocupação com o desenho incisal, né? Esse desenho que vai ficando fino, vai ficando delgado. Eu estou sem retorno aqui, tá tudo certo? A gente ficou aqui, ó, desenhou aqui essa incisal delgada, essa incisal fininha, tá certo? Ó, isso aqui é absurdamente importante nesse processo, tá bom? A gente teve a nossa queima ontem, o nosso nem ficou tão translúcido como esse aqui está mostrando, ó, isso aqui também é o S57, ó, como vocês podem ver aqui. E aí, se eu parar aqui, vocês vão perceber que, poxa, mas tem um degrau aqui, ó, tá muito marcado, eu estou vendo os mamelos, e aí rápido a gente pula para essa translucidez incisal, ficou muito marcado, muito grosseiro. Então, faltaria o quê? A etapa que a gente conduziu ontem, logo após o almoço, foi essa aqui, ó. Aqui está pintado com lápis para vocês conseguirem ver. Ó. Daqui eu vim para cá. Ian, você usou uma terceira massa? Não. Para cumprir a nossa promessa, a gente trabalhou de novo com essa mesma dentina que foi usada no corpo, né? Essa dentina 1 a gente usou para reforçar o desenho dos mamelos, aqui, ó, e pegou a mesma massa e fez um macarrãozinho aqui, ó, macarrãozinho aqui, representando o halo, né? O halo incisal, tá bom? Queimamos e aí viemos aqui, ó, para essa etapa, né? Ó, aqui foi o resultado depois dessa queima. E aí ontem no final do dia a gente procedeu para aplicação do esmalte. Ian, você usou outra massa? Não, de novo eu usei essa mesma massa aqui, ó. Peguei esse mesmo esmalte que a gente usou na incisal, o S57, e cobri o dente todo com S57. O esmalte aqui não tinha que ser translúcido, e aí eu peguei esse mesmo translúcido e repeti o processo. Ó. E aí hoje a gente vai... Qual é a nossa meta hoje? A nossa meta hoje é alcançar isso aqui. Ó. Nossa meta é chegar nesse resultado, nesse aspecto. A gente vai estar passando agora a teoria, os nossos 10 passos para você estar cuidando do seu acabamento, tá certo? Desenho de linhas, como é que é feito textura, polimento, comercialmente falando. Não recomendo a você intensificar muito as suas texturas. A gente vai buscar essa fumacinha aqui na incisal, tá certo? Para concluir o nosso trabalho, no final do dia, as nossas facetas estarem polidas e brilhantes desse jeito aqui, tá? Corta aqui para mim, de novo. E aí, pessoal, a gente... eu queria que vocês entendessem, queria que vocês levassem essa questão do acabamento muito a sério, tá? Queria que vocês levassem a questão do acabamento muito a sério, porque o que a gente fez ontem é muito importante. Lógico que é importante, é óbvio que é importante, porque o que a gente fez ontem é o que define a cor. O que a gente fez ontem é o que define as características ópticas da nossa restauração. Sem seguir o passo a passo de ontem, a gente não vai contemplar o aspecto da cor. Só que não adianta absolutamente de nada fazer tudo o que a gente fez ontem e não caprichar no que a gente vai fazer hoje. Eu diria mais, eu diria que se você nem é tão bom no que foi feito ontem, mas você consegue pegar cada passo que a gente vai executar hoje em relação a acabamento, ajustes morfológicos, polimento, finalização, glaze, se você consegue acertar cada uma dessas etapas de hoje, você salva o seu trabalho, tá? E eu falo isso porque, como eu falei ontem, eu sei que para muitas pessoas a porta de entrada para chegar na cerâmica, a porta de entrada para você começar a trabalhar com laboratório, muitas vezes é uma função que a gente chama de finalizador. Né? Hoje em dia a gente sabe que os laboratórios têm muito finalizador. Quem é o finalizador? Finalizadora, enfim. É aquele profissional que, para o pessoal que trabalha com injeção, por exemplo, o trabalho saiu da injeção, foi desincluído, as peças estão cruas.
O finalizador é aquele profissional que vai adiantar o acabamento, vai fazer os ajustes anatômicos antes do trabalho ir para a maquiagem. Ou então, por exemplo, se é estratificação, tem laboratórios, por exemplo, que um profissional vai fazer o acabamento antes sei lá, vai tirar o grosso ali da cerâmica, vamos falar assim, né? Vai tirar o grosso da cerâmica antes de passar para o colega que vai dar glaze, por exemplo. Às vezes tem profissional que está lá só para dar glaze no trabalho. E isso vale tanto para o de silicato injetado como para o de silicato fresado. Tem muito dentista, por exemplo, você que é dentista que está assistindo aqui, tem muito dentista que às vezes tem dificuldade em fazer acabamento. Eu tenho dentistas que já adquiriram um e-book meu, esse e-book que a gente falou ontem, para trazer a teoria do acabamento da cerâmica para a resina. Porque é a mesma teoria, pessoal, dente é dente. Dente é dente, não interessa o material. Não interessa se você que está aqui faz acabamento em metalocerâmica, de silicato maquiado, feldspato, refratário, zircônia. Não interessa, resina, se você vai fazer um provisório, entendeu, de acrílico, você precisa entender isso aqui, tá certo? E não é aleatório, não é uma coisa de fazer de olho. Antigamente, né, meu primeiro emprego como técnico foi fazendo enceramento. Precisava disso aqui. Né? Eu costumo falar que a melhor forma de você começar na cerâmica é não começar na cerâmica, é começar encerando, começar estudando anatomia, tá certo? Quantos a gente tem aí, pessoal? Já passou de 300? Vamos lá, pessoal. Revisãozinha rápida, antes de eu entrar no conteúdo aqui, antes da gente começar no passo número 1 do acabamento, vou revisar uma coisa com vocês ontem, tá? Vocês lembram que a gente falou ontem sobre o nosso patrocinador, né? Não posso deixar de relembrar vocês sobre quem foi que permitiu você pagar um ingresso tão barato para estar aqui me assistindo, está tendo acesso a um curso que presencialmente, eu até falei para os meninos ontem aqui, eu me cansou mais fazer isso aqui do que fazer um curso presencial, porque a gente tem que ter garganta falando o tempo todo, né? Quem patrocinou isso aqui permitiu que vocês pagassem tão pouco para estar tendo acesso ao primeiro evento de 2 dias online da prótese brasileira. É a primeira vez que um professor está fazendo isso aqui no Brasil e vocês estão tendo o privilégio de ser os primeiros alunos a estarem desfrutando disso. Quem pagou isso aqui foi a formação ceramista, tá certo? Falei para vocês ontem sobre o que é a formação, sobre o que está dentro da formação, sobre como a formação vai pegar isso aqui que esse pouquinho, essa semente que a gente plantou ontem e hoje, e vai lá dentro ter uma árvore muito maior de processos, de técnicas, de abordagens, de casos clínicos destrinchados, de teoria, sobre um monte de coisa que não dá tempo falar aqui. Então ontem a gente deixou para vocês a oportunidade de entenderem melhor sobre a formação, se informarem melhor com o nosso time, como é que vocês podem disputar uma vaga para a formação ceramista. Eu expliquei ontem por que disputar, porque como eu atendo cada aluno de forma individual, eu tiro dúvidas de forma individual, não é um curso que tem primeira aula até a última aula, tantas horas de aula, vocês terminam o curso se quiserem, pegam o certificado e vão embora e não tem ninguém para tirar dúvida. Como não é assim, tá? Como é educação continuada, conteúdos atualizados, como eu estou lá todo dia no grupo de WhatsApp respondendo vocês de domingo a domingo, eu não consigo dar atenção a 200, 300, 400 pessoas. Como eu falei ontem, se todos vocês que estão aí ao vivo agora dissessem assim, eu quero uma vaga, eu ia dizer, pessoal, não posso. Não cabe todo mundo, porque eu não consigo responder a todos vocês. Eu não consigo, imagina que 20 pessoas tiram dúvida comigo na manhã da segunda-feira. Eu não consigo responder todas 20, tá? Então, para disputar uma vaga na formação, basta você clicar no link que está aí no chat e entrar no grupo de super interessados. O link está com o pessoal aí já? Pronto. Vai chegar um link aí para você que perdeu o link ontem. Você vai entrar lá no grupo, para a gente não desfocar muito aqui da nossa aula, tá? Você tira dúvidas sobre a formação lá. Você se informa quanto é lá. Apesar de eu ter falado ontem, né? O investimento para vocês tiram dúvida da formação lá nesse grupo. Clica aí no link, entra no grupo e tenta entender como é que você faz para ter uma vaga lá dentro, tá certo? A gente vai focar aqui agora na nossa teoria, tá bom, pessoal? E vamos lá.
Vamos aqui para o ponto número 1, aqui é o passo 5, deixa eu voltar uns passos aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui finalização em disilicato, mas como eu falei para vocês, é independente, tá, pessoal? É independente de ser em disilicato, metal, não interessa. A anatomia é uma só, a morfologia é uma só. Todos os processos, todas as etapas que vocês vão ver daqui em diante é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Pessoal que está aí, o pessoal que adquiriu o e-book, vai ver isso aqui dentro do e-book, tá certo? Vamos lá. Selamento de margens, pessoal, é importantíssimo. Não sei se vocês foram atentos o suficiente em reparar ontem. Quando eu mostrar aqui o coping para vocês de novo, vocês vão poder ver que a gente ontem, o CAD desenhou os meus copings com uma falha, tá? Meu trabalho tinha um pequeno gap aqui. Então, antes de você se preocupar com linha, antes de você se preocupar com estratificação, maquiagem, não sei o quê, eu preciso que vocês analisem isso aqui, pessoal. Quando vocês tiverem o trabalho de vocês para ser executado, vocês precisam ter muito rigor, controle de qualidade nisso aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, quando receberem o trabalho de vocês, quando forem executar, vocês aí, ceramistas e futuros ceramistas, é passar um lápis no término, seja troquel de gesso, seja troquel de resina impressa. Eu sei que alguns de vocês não fazem questão de troquel, não estão nem aí para troquel, querem economizar material e não sei o quê. Tudo bem. Eu, Ian, recomendo que você tenha troquel. Por quê, pessoal? Porque não tem como você enxergar todo o perímetro do trabalho, ó, todo esse contorno e verificar com olhos de águia como é que está o selamento do trabalho sem você ter um troquel para você girar ele, né, ver ele a 360 graus, tá? Ó, então, por exemplo aqui, ó, imagina uma peça dessa que foi fresada. Olha essa peça, foi fresada. Vocês concordam comigo que ela está um pouco grosseira? Olha como ela está grosseira, ó. Por uma questão de espessura mínima, durante o desenho lá no Exocad, ela acaba ficando um pouco grosseira. Olha aqui, ela está passando aqui na palatina, ó, tá? Está passando na palatina. Ela está com olha a cervical dela aqui, ó. Deu um zoom aqui na cervical desse dente, ó, para vocês perceberem. Olha como é que está isso aqui. Isso aqui está insatisfatório, ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Então, vocês precisam ter uma análise muito séria disso aqui. Porque isso aqui vai ser uma das primeiras coisas que o teu cliente vai reparar, pessoal, tá? Teu cliente vai reparar nisso aqui. Não adianta de nada ter mamelo, ter muita naturalidade, a cor tá uma coisa assim invejável, fazer um dente assim absurdamente lindo, e aí o trabalho tá com gap. Vai passar vergonha do mesmo jeito, entendeu? Vai passar vergonha igual o trabalho que a cor não bateu, enfim. Então, por favor, sejam rigorosos no selamento de margem, tá certo, pessoal? Sejam rigorosos no selamento de margem. E pasmem, né? Apesar da odontologia digital, né, ser o que é, etc e tal, a primeira vez que eu escutei falar que o trabalho injetado, corta aqui para mim, que o trabalho injetado de um selamento de margem superior ao trabalho fresado, eu não acreditei, mas é verdade, tá? O trabalho encerado, o trabalho que foi selado a margem ali com cera, seja selamento de margem em facetas de resina impressa, encerado na mão, né, como era no tempo que eu fazia isso, esse trabalho tem uma precisão de margem superior, tá bom? Ele tem uma precisão de margem superior. Por quê? Porque a gente consegue deixar ele fino, bem fininho, coisa que as fresas às vezes não conseguem fazer na fresagem, tá certo? Mas enfim, independente da mania, eu estou falando isso aqui, estou dando um exemplo no caso de facetas, né? Mas tudo isso aqui que eu estou falando em relação a selamento de margem vale também para o metal, vale para o coping. Você tem que ter esse cuidado também. O pessoal mais antigo conheceu uma coisa chamado massa de ombro, né? Ombro cerâmico, né? Você aí que tem mais anos de prótese do que eu, você deve ter conhecido o ombro cerâmico, né? Então, o ombro cerâmico era um método totalmente artesanal ali de você conseguir
finalizar a margem do coping metálico e até o coping de zircônia também, os coping de zircônia mais antigos, finalizar ali o coping com massa cerâmica, que nem a gente fez ontem, né? A massa de ombro, o shoulder powder, como chama, né? Ele é uma cerâmica muito específica, que queima mais alto e tem como finalidade aumentar, né, a adesão, criar uma zona de adesão melhor do que a adesão, né, do que a cimentação em metal ou em zircônia, e também promover uma interação de luz mais natural, mais favorável na região de transição entre o dente e a gengiva, tá certo? Hoje, com o advento, né, com o desenvolvimento das restaurações de silicato, com o advento da zircônia multilayer, né, a gente hoje sofre menos com esse problema, não precisa ficar fazendo mais massa de ombro, tá certo? Pontos de contato, eu mostrei para vocês ontem, né, eu conferi um pouquinho os meus pontos de contato ontem, mas a gente vai ter que revisar os pontos de contato hoje, porque ontem eu fiz o esmalte, né, apliquei o esmalte, e a gente acaba criando contato de novo. Eu até recomendo a vocês que sim, que forcem um pouco o contato ali na hora da queima do esmalte. Percebam, você que estava aqui ontem, relembre comigo que a gente foi aplicando, ó, coping, não tinha contato. Aplicou a dentina, não tinha contato. Aplicou os efeitos e o halo incisal, quase tinha contato. E aí finalizou com esmalte, agora criando contato. Então, você não precisa ficar preenchendo essa zona aqui, ó, corta aqui para o computador. Você não precisa ficar preenchendo, computador aqui. Ó, pessoal, computador. Ó, você não precisa ficar preenchendo aqui, ó. Você não precisa ficar preenchendo diastema o tempo todo, colocando cerâmica aqui o tempo todo, né? A gente vai acrescentando isso aqui até o esmalte, né? Até fechar o esmalte para não ficar passando broca no trabalho o tempo todo, tá? Não precisa disso. Como eu falei para vocês ontem, ó, o carbono que eu utilizo aqui, ó. Eu utilizo esse carbono da Bausch, recomendo muito. Eu uso isso aqui há anos, né? Há anos. Faz um print aí da tela, ó, pra você ficar com essa marca aí, bem legal essa marca aqui. Você tem carbonos da Bausch muito legais também para ajuste oclusal. Existe um carbono da Bausch para ajuste progressivo, né? Alguns dentistas sempre me recomendaram, até hoje eu nunca testei, que é um carbono da Bausch que é superior para poder fazer ajuste de ponto de contato oclusal de forma precisa, tá? E tá aqui, ó, como eu mostrei para vocês ontem, ó, a técnica é essa, ó, você precisa só de um pedacinho pequeno, você ir passando ali, ó, ajustando, no caso dos nossos dentes aqui, são 2 dentes, ajusta primeiro entre a restauração e o modelo, né? E o dente, seja de gesso, seja de resina. Confesso para vocês, vou confessar um segredo aqui para vocês, eu tenho preferência pelo modelo de gesso, né? É o jeito, infelizmente a gente tem que se entregar aí para resina impressa e tal, mas se perguntar para mim o que é que eu gosto mesmo de fazer, o que é que eu gosto mesmo de usar, eu gosto de usar modelo de gesso, pessoal. Eu gosto mesmo desse contato entre a restauração e o gesso. O gesso é rígido, eu não vou dizer que é mais preciso, né? Porque eu não posso falar isso, eu não posso falar que o gesso é mais preciso que a resina. A precisão da resina impressa, ela é extremamente satisfatória e confiável. Mas vamos dizer assim, né? Gesso é gesso. Gesso é gesso, tá? Então, a gente vai fazendo esses ajustes, ó. Primeiro, entre a restauração e o modelo, e finaliza entre os 2 centrais, como eu vou mostrar para vocês mais tarde, né? Tem carbono desses que marca dos 2 lados, né? Tem carbono que marca um lado vermelho e outro lado preto ou azul, e tem carbono que só marca de um lado. Vai depender da sua preferência sobre qual tipo de processo lhe interessa mais, né? Lhe agrada mais. Eu gosto mais do carbono que marca só de um lado, tá? Isso aqui, como eu falei ontem, a gente não usou, mas o índice de silicone ou guia de silicone, pasmem, ele não ajuda você só na estratificação não, tá, pessoal? Ele não auxilia você só em relação a ter uma referência de comprimento para estratificar os seus dentes.
ele ajuda você também durante os ajustes de ponto de contato, para colocar os seus dentes na posição certa, tá? Por quê? Porque com o guia de silicone a gente consegue conferir, por exemplo, ó, imagina que a nossa... se você olhar para cá, para essa situação 1, imagina que os nossos dois centrais eles estão com a linha média um pouco torta, né? Imagina que eles estão com a linha média um pouco diagonal. Tá vendo aqui que é como se fosse um pouco inclinado, ó? Tá vendo que a linha vermelha não está coincidindo com a linha azul? Esse azul aqui são riscos que a gente faz no silicone. Você olha para cá e pensa, poxa, graças ao silicone, graças à marcação azul, eu consigo perceber que a linha média está torta. E assim como o gap na região cervical, pessoal, linha média torta é para acabar com o seu trabalho, tá? Linha média torta é para acabar com o seu trabalho. Tem que prestar, olha, eu digo o seguinte, ó, concentra metade da sua atenção para deixar essa zona mesial entre os dois centrais, deixar ela perfeita, perfeita, perfeita. A mais perfeita possível, tá certo? Então, graças ao índice de silicone, a gente consegue fazer essa correção, ajustar aqui o contato entre os dois centrais para garantir que a linha média vai estar perfeitamente, ó. A linha vermelha pontilhada vai estar perfeitamente alinhada com o azul, com a linha azul, tá bom? Detalhe, observem que esse guia de silicone, ó, vocês estão vendo aqui o silicone, um exemplo, um esquema aqui, ele não pode ficar com esse beiço, né, com esse excesso aqui, cobrindo o aspecto incisal. Ele tem que ser cortado, ó. Olha aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês verem comparativo, ó. Assim, tá com excesso. Assim, tá cortado. Tá vendo aqui esse corte? Pessoal, isso aqui é... Olha, eu fico falando umas coisinhas que são simples para mim, para o meu cotidiano, mas elas são simples hoje. Ao longo do tempo, você vai quebrando a cara, e quebrando a cara que eu falo olha aqui para mim, ó, vira aqui para mim. Quebrando a cara que eu falo é mandando trabalho que dá errado. É tendo trabalho sendo devolvido. Às vezes por causa de uma besteira, entendeu? Uma coisinha pequena, um errinho inocente que você cometeu lá no laboratório. Você foi, mandou o trabalho para o dentista e aí, por exemplo, uma história como essa aqui do silicone, você deixa o silicone com excesso na incisal, ele fica cobrindo aqui, ó, tá aqui o dente, aí você acabou fazendo ele com excesso. Você não está percebendo que o silicone não está bem encaixado, porque você não cortou o silicone corretamente, você não está percebendo que ele não está bem encaixado, você fez o silicone bem intencionado, porque você viu o Ian falando na aula, e você tipo, o Ian falou que é bom fazer esse silicone aqui para eu conferir os comprimentos, para eu conferir se a linha média está correta. Só que aí você não cortou, esqueceu de cortar, ou cortou errado. E aí o excesso ficou, você não percebeu que o silicone está com excesso, suas peças às vezes estão com os comprimentos alterados. Quantas vezes eu não já vi peça que foi para o dentista mais comprida do que o planejamento? Tudo por causa de um silicone que não estava corretamente encaixado. Detalhes pequenos que causam aquela frustração ali do envio do trabalho e tipo, o dentista confiou em você, ouviu falar que você era um cara bom, que você era uma moça legal de trabalhar e aí falhar com coisa boba. Planejar o trabalho, né? Planejar o trabalho com um comprimento específico, com anatomia específica, o trabalho chega lá comprido ou mais curto, ninguém merece, né? Então, ó, volta para cá para o computador, o lance é isso, é cortar o silicone de forma correta, tá? Qual material que vai usar para isso, Ian? Ó, Zeta Labo, né? A pasta dura. Você vê aqui, ó, dureza Shore. Se você nunca reparou nisso aqui, ó, no Zeta Labo e nos silicones de uma maneira geral, esse Shore aqui, ó, Shore A85, esse número diz respeito ao nível de dureza do silicone, tá? Então, quanto maior esse número aqui, maior o Shore, maior a dureza, maior a rigidez do silicone. O Zeta Labo aí, para quem conhece, é um silicone que quando ele endurece, ele fica muito duro. Tá? E é bem legal para trabalhar no laboratório, é mais barato do que o silicone odontológico, perdão, o silicone de condensação de uso clínico, né?
ele vai ser usado junto com essa pasta aqui, né, a pasta leve. E qual é a medida, pessoal? Nada de fazer coisa no olho. Eu sei que você que é TPD está me assistindo aí, você vai dizer assim, eu faço tudo no olho. Vamos fazer as coisas medindo, tá? Ó, como é que usa? Uma colherzinha dosadora dessa, no nível, isso aqui é igual tomar whey, tá? Ó, tem que ser na medida da colher, espalha na mão, usa a colher para marcar a rodinha aqui e coloca 2 macarrãozinhos do silicone leve. Colocou 2 macarrãozinhos aqui, ó, começa a misturar, tá pronto para usar, beleza? Ó. E aí como é que fica lá no modelo? Presta atenção nessa imagem, printa essa imagem, olha aqui, ó. Jeito errado de fazer, olha o jeito errado. Colocou o silicone bem intencionado, mas deixou com esse excesso aqui, cobrindo as incisais. Assim tá errado. Qual é o jeito certo? Ó? Cortar rente com a incisal dos dentes. Olha aqui, ó. Olha o contorno incisal aqui, ó. Perfeito. Aí eu consigo ver. Vocês estão vendo alguma brecha entre os dentes e o silicone? Não tem nenhuma brecha, né, pessoal? Então, sinal de que o meu silicone está bem encaixado, eu posso usar isso aqui com fidelidade, entender que está fiel. E outra coisa, ó, dica importante. Lá atrás, lá no molar, olha aqui no molar, lá do lado direito, ó, lá no molarzinho. Vocês repararam que lá no molar está cortado também? Ó, compara o lado direito com o lado esquerdo. Vocês vão ver que do lado esquerdo, lá no molar tem um excesso. Aí vocês pensam assim, grande coisa, é lá atrás, não tem diferença. Cortar o molar lá atrás é fundamental para você olhar por trás do modelo se o modelo está bem encaixado. Tá? Deu tela preta, meu Deus. Chega. Meu computador deu tela preta. Só um minuto, pessoal. Nossa, o computador está morrendo. Chega, cadê minha aula, meu pai? 30 segundos. Não, deu certo, apareceu aqui. Volta lá para o computador. Deu tela preta. Deu certo aqui, ó. Então eu falo aqui atrás, ó, de vocês aqui atrás, ó, fazer esse corte na parte de trás do molar, tá? Uma dica que eu dou sempre é a gente fazer esse risco aqui, ó, no silicone, ó, pegar um lápis, lapiseira, não precisa ser esse lápis aqui, esse Caran-d'Ache, né, que é o lápis bicolor, não precisa ser esse aqui é caro, não precisa ser esse lápis, mas tem que ser qualquer coisa para você riscar aqui dentro, porque o pessoal pergunta, tá, Ian, mas como é que eu corto o silicone? Você corta o silicone assim, ó, você marca com lápis lá dentro, vem com bisturi, ó, você vai usar a lâmina de bisturi número 11, ó, e vai cortar desse jeito aqui. Pessoal, isso aqui ninguém mostra para vocês com essa riqueza de detalhes, tá? Ó, essas fotos foram feitas de maneira intencional para vocês verem aqui como é que faz, tá certo? Isso tudo foi o passo 1 e 2. Agora a gente vai para onde? A gente vai para o passo 3, ó, análise anatômica geral. Estão acompanhando? Ó, passo 1, selamento de margens. Passo 2, né? Passo 2, pontos de contato. Agora, passo 3, análise anatômica geral. Depois que você ajustou os pontos de contato, a gente vai botar as peças no lugar agora, né, pessoal? Os pontos de contato estão ajustados, agora eu consigo colocar as peças no lugar. Que isso aqui é exatamente a etapa que a gente está agora. A gente vai ajustar os pontos de contato daqui a pouco, daqueles 2 dentinhos de ontem, e quando a gente botar, eles vão estar assim. Tá vendo que tá feio? Ó, você olha aqui para os 2 centrais, ó, tá torto, tem um maior do que o outro, a linha média tá estranha. O de vocês vai ficar do mesmo jeito, tá? E aí como é que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a usar um pouco do olho da gente, né? É hora de vocês usarem os olhos. Se você não confia muito nos olhos e gosta de tudo medido, tudo bem acertadinho, você vai usar um paquímetro, né? E aí você vai, através de um paquímetro, você vai começar a perceber o quê? Ó, quando eu olho para esses 2 centrais, eu percebo que esse tá mais largo que esse, ó. Tá vendo faltando material bem aqui, ó? Que um tá mais comprido que o outro. Então eu começo a perceber esses detalhes, ó. Ó, curva do sorriso, extremamente importante vocês olharem para isso aqui, pessoal. Analisar o paralelismo entre os premolares, ó. Observar a curva do sorriso e ver, ó, que ela está invertida. Você está aqui no canino, a linha toca o canino. Você vem aqui no arco,
esse premolar é para estar tocando nessa linha também, e não tá. Aí agora toca de novo, ó. Vamos lá para o outro lado, mesmo problema, e aqui ainda está pior. Aqui ainda está pior. Aí você, nessa hora, você vai ter que tomar uma decisão e pensar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desgastar o canino e o outro e o segundo pré para poder a linha subir um pouco, ó. O correto é isso aqui, a linha subir um pouquinho, ou seja, cortar um pouco essa ponta do canino, ou a questão é eu tenho que acrescentar material no premolar, o que eu detestaria fazer, né? Porque imagina aqui um trabalho maquiado, né? Isso aqui é de silicato maquiado. Aí você terminou o trabalho, vai ter que fazer remendo de cerâmica, acrescentar cerâmica aqui é um saco, tá certo? Então, isso é análise anatômica geral, é vocês olharem esses detalhes, ó. Isso aqui é um detalhe muito importante. Deixa eu carregar aqui a imagem, ó. Quem está aí no chat, tem alguém que tem laminado na boca, pessoal? Se você tem cerâmica na boca, comenta aí no chat. Eu uso. Se você usa o que você vende, fala aí para mim. Eu não tenho laminado, tenho vontade de colocar, nunca coloquei, o pessoal me cobra, ó. Quem usa laminado, quem usa laminado sabe que, deixa eu voltar, peraí, cadê minha aula? Tá aqui. Quem usa laminado sabe quão ruim é deixar esses excessos na palatina, pessoal, tá? Ó, o Cécio falou ali, ó, de Cássio falou ali de 20 elementos. Pessoal, o Dalbert tem também. Passa a língua aí na palatina dos incisivos e aí vocês vão dizer para mim, esse excesso aqui é muito chato. O paciente passar ali, a partir de hoje, quando vocês estiverem fazendo cerâmica, pessoal, principalmente faceta, vocês vão lembrar de mim e vão dizer, cara, bem que o Ian falou, tem que suavizar isso aqui, ó. Tem que passar borracha na palatina dos dentes para poder vocês tirarem esse excesso. Olha esse excesso aqui, ó. Olha que ruim esse excesso aqui, tá? Então, eu diria que o excesso é pior do que o gap, tá? Então, a gente tem que pegar uma borracha e trabalhar essa região palatina para a gente não ter esses excessos, pessoal, tá? Não deixa excesso. Galera que já faz protocolo cerâmico, ó, pessoal que faz protocolo cerâmico, que o protocolo pega aqui pela palatina, não deixa isso aqui grosseiro não, entendeu? Imagina que o paciente fica passando a língua nisso, é muito ruim ter esses excessos na boca, tá certo? Então, volta aqui para mim, ó. Tem que cuidar desses ajustes anatômicos, trabalhar um pouco o volume de uma maneira geral, tirar excesso na palatina, tirar excesso de volume na cervical. Vou já mostrar para vocês essa questão de excesso de volume na cervical. Trabalhar o perfil de emergência é fundamental. Digo mais, dá uma sugestão para vocês. O cliente prefere peças mais rasas do que peças que tenham um perfil de emergência, às vezes, mais, mesmo que suave. Os meus clientes, em geral, preferem dentes mais lisos e com perfil de emergência mais suave, tá certo? Bem suave. Às vezes até sem essa linha, volta aqui para o computador, às vezes até sem essa linha de transição cervical, tá? Tá, e aí o que é o passo 4? Aqui o negócio começa a ficar muito sério. Deixa eu só pedir água aqui para a produção. Joga esse café fora aqui, bota uma água para mim, por favor. Água aí dentro desse copo. Aqui a coisa começa a ficar muito, mas muito séria, tá bom? Tudo que está sendo falado aqui, vai anotando na ordem, você vai fazer na ordem. Não faz misturado não, que é para você ter um protocolo de trabalho em relação ao seu acabamento, tá? Então, visualização das linhas de ângulo ou linhas de brilho, né? Ou seja, traçar, eu chamo assim, pessoal, traçar as linhas feias. Como assim traçar as linhas feias? Ó? Com a cor de lapiseira, grafite, lápis, vermelho, de preferência vermelho, tá? Para você decorar. Com o uso desse lápis, a gente vai perguntar ao dente como é que tá as linhas depois que a gente fez esse acabamento inicial, né? Como assim? Eu não estou entendendo. Olha aqui, ó. Eu peguei uma lapiseira vermelha, tá? Isso é uma lapiseira vermelha e vocês vão ver aqui, ó, com a lapiseira vermelha, eu vou traçar essas linhas posicionando a lapiseira de lado, não é com a ponta da lapiseira, tá?
Eu vou posicionar a lapiseira de lado para a gente tirar esses... já ir o dente dizendo para mim, ó, a linha de brilho está aqui. Se ela está na posição correta ou não, nós vamos descobrir já já. Então eu passo essa lapiseira em todas essas linhas. Na cervical, na mesial, ó, eu passo ela aqui, ó, na distal de todos os dentes, sempre com a lapiseira inclinada, tá? Na cervical, eu passo em todos os lugares, ó, em todas essas regiões aqui. Ó, olha na foto de baixo, você vai ver os caninhos. Isso aí, pessoal, eu não desenhei com a ponta da lapiseira. É muito importante que isso fique claro. Eu vou demonstrar isso aqui na prática para vocês verem, tá? Eu não desenhei isso com a ponta da lapiseira, eu desenhei isso com a lateral da lapiseira. E vou começando a ter uma visão mais apurada sobre alguns detalhes. Por exemplo, olha aqui, ó. Vocês estão vendo que vocês concordam comigo que essa região do dente 21 está mais volumosa do que essa região do dente 11? Olha para os dois centrais ao mesmo tempo. Vocês perceberam que esse está triangular e esse está mais retangular? Com o desenho das linhas, eu vou começando a perceber esses erros. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua pedra, a sua broca, vou mostrar para vocês o que é que eu uso, e aí a gente vai voltar um passo. Você vai tirar esse excesso de material aqui, porque isso aqui entra no passo 3, análise anatômica geral, tá? Você vai corrigir esses detalhes aqui, entendeu? Que só depois das linhas desenhadas a gente começa a ver melhor. Aí você olha para as linhas vermelhas e diz, Ian, tá tudo torto. Tá tudo fora de posição. Olha essa linha, que coisa feia. Olha essa cervical aqui, como tá diferente uma da outra. Como o colega colocou aí, ó, o Marcos colocou, lapiseira 45 graus. Exatamente, a gente chama de usar a lapiseira de forma tangente, ó. Eu vou tangenciar essas zonas de maior volume, essas zonas de... Tá rindo do meu tangenciar, cara? Ah, tá. Só porque eu falei a palavra bonita. Tangenciar aqui, ó, a lapiseira nessas áreas de maior volume, ó, nas cristas, na transição cervical, certo? Ó. E ó, olha aqui para mim, vira aqui para mim, ó. Você pode eu até digo o seguinte, antes de você treinar isso na cerâmica, pega qualquer modelo de gesso, pede para moldar a tua boca, molda a tua boca com alginato, faz qualquer coisa. Pega um modelo de gesso velho do laboratório, pega uma lapiseira, pega um lápis, vou pegar o lápis aqui, ó. Você vai pegar um lápis, uma lapiseira, um grafite, qualquer cor, e faz esse exercício de olha essas linhas nesse modelo de gesso, faz esse exercício no modelo de gesso. Os maiores ceramistas da história do planeta indicam esse exercício. Então não vai ser você que não vai fazer esse exercício desse jeito. Primeiro treina isso no modelo de gesso, para depois você fazer na cerâmica. Tenta visualizar essas linhas no modelo de gesso, tá? Tenta visualizar essas linhas no modelo de gesso feito da sua boca, tá bom? Volta aqui pro computador, tá? E esses ingressos estão muito baratos. É? Se não tá pago até agora, não paga mais. Não esquece de mandar o tá pago aí pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. Vocês mandam o hashtag tá pago, pessoal, porque quando vocês mandam, eu olho e digo, eita, a aula tá boa, vou continuar. Se vocês não mandarem o hashtag, eu penso, a aula tá ruim. Ó, olha aqui um exemplo aqui para vocês verem, ó. Lado direito e lado esquerdo, para vocês verem nesse esquema o que seria o desenho errado. Normalmente, quando a gente está começando o acabamento, os desenhos estão assim, ó, tá tudo torto. Se o desenho não tiver tudo torto, tudo feio, logo após a estratificação, isso significa que a tua estratificação, o teu domínio de anatomia no pincel tá absurdo de bom, tá? Às vezes acontece com a prática, com o tempo, na medida que você vai treinando, acontece de você fazer essa etapa das linhas e você olha e, cara, já tá bom, já tá, meu dedo já tá pronto. É sinal de que você teve um cuidado muito grande em fazer aquela etapa de ontem à tarde, a etapa do esmalte, de uma maneira muito profissional, de uma maneira muito precisa, tá? E é o que eu recomendo.
é melhor. Quanto mais tempo você gasta no pincel, menos tempo você gasta com a broca. Guarde isso. Quanto mais tempo você gasta com o pincel, menos tempo você gasta com a broca, tá? E aqui do lado direito são os desenhos com o lápis de outra cor. Não necessariamente azul. Azul a gente usa de forma didática, mas esse traçado ideal, ó, como está escrito aqui, é feito com linhas intencionais, como vocês vão ver já já, tá bom? Pessoal, esse slide aqui, ó, eu vou até deixar você printar. Printa isso aqui, ó. Printa isso aqui, isso é página do e-book de Max Maquiado. Printa isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Forma real versus forma percebida. Uma coisa, pessoal, é como o meu dente se apresenta morfologicamente de uma maneira geral. Outra coisa é, através do traçado de linhas, eu criar uma percepção da forma desse dente. Em outras palavras, de forma esquemática, olha aqui, ó. Essa linha preta mostra a forma real do dente, é o contorno real. Se você pegar um paquímetro e medir o dente, você vai olhar para ele e ele tem essas dimensões. Só que no dia a dia, nas interações sociais, no sorriso, na dinâmica do sorriso, quando você olha para o paciente, quando você olha para as pessoas, você não vai ver só a forma real, você vai ver a forma percebida, que é o que eu representei aqui com a linha pontilhada azul. Dependendo da forma como você desenha essa linha pontilhada azul, você vai perceber o dente do paciente de outra forma. Então, guarde isso aqui, ó. Forma percebida versus forma real. Olha aqui nessa seta vermelha. Essa seta vermelha mostra o comprimento real do dente, correto? Isso aqui da ponta até lá em cima é o comprimento real do dente. Mas imagine que o dente está muito comprido. Olha aqui para mim, ó. Tem muitas situações, a gente sabe, que o dente do paciente, infelizmente, vai ficar muito longo. Como é que eu faço para ele não ficar, para essa percepção de dente longo não ficar tão marcada? Através do traçado de linhas. Volta aqui para o computador. Dependendo da forma como eu traço, por exemplo, as linhas na cervical, dependendo de o quão alta ou quão baixa eu faço essa linha de transição cervical, mais ou menos eu vou afetar o comprimento percebido do dente. A mesma coisa vale para a largura, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a linha pontilhada nas cristas, ó. Dependendo da posição que eu der para essas linhas, o meu dente pode parecer mais largo ou mais estreito. Olha aqui, ó. Olha essa zona verde, essa zona esverdeada. Essa zona esverdeada é uma zona dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela pode ser aumentada ou diminuída dependendo de onde eu desenhar essa linha pontilhada azul. E como eu falei para vocês no começo da aula, isso aqui muda o jogo. É só, como eu falei, é uma brincadeira com broca e lápis, mas muda o resultado do seu trabalho. Muda completamente a maneira como você vai fazer o seu trabalho ser percebido. Muda a forma como você faz o seu dente parecer mais comprido ou mais curto, mais largo ou mais estreito, tá? E por que que isso afeta tanto? Porque em cada terço do dente, a luz vai incidir e refletir de uma maneira específica. Por exemplo, na cervical, a luz vem, ó, olha essas setas verdes. A luz incidente vem, bate na cervical e é refletida para cima. Na incisal, a luz incidente vem e é refletida para baixo. No terço médio é que boa parte da luz que chega no dente volta direto para os nossos olhos. Então, quanto maior essa área que reflete luz direto para os nossos olhos, maior a percepção de que o dente tem uma área maior, que ele é mais comprido, que ele é mais largo. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente vem para o passo 5, que é justamente a definição dessa linha cervical, dessa transição cervical de uma maneira adequada.
E onde é que eu vou colocar essa linha? Primeiro, olha aqui para mim. Existe um enceramento. O ideal é que você, primeiro, toda essa conversa que a gente está tendo, o ideal é que ela seja corretamente e precisamente calculada lá no enceramento. Você encerando na mão ou você, cadista, encerando no computador, esse projeto, esses detalhes dessas linhas tem que ser visualizado no enceramento. Para quê? Para o ceramista só copiar o que está combinado. Provou o mockup, provou o enceramento, mockup está na boca, está aprovado? É só copiar. É só copiar, tá? Então, o ideal é que tudo isso que a gente está conversando esteja sendo primeiramente definido no enceramento, tá bom? Volta para cá. Computador. Então, ó, quando eu olho, poxa, lembra daquelas linhas que estão tudo errado, ó? Do lado esquerdo, no 21, eu deixei a linha no lugar certo. Eu disse assim, não, eu gostei da posição da linha onde ela está. Gostei dela aqui, então vou deixar ela aqui. No 11, ela está toda errada. Aí o que é que eu faço? Eu pego o lápis de outra cor e risco ela espelhando a posição dessa daqui do 21. Mesma coisa no 22, no 12, no canino e assim sucessivamente, tá? E aí, pessoal, ó, uma visão frontal, ó, quando eu olho de frente, toda essa região cervical tem que estar corretamente desenhada, alinhada, precisa. Porque assim eu consigo agora definir o perfil de emergência na posição correta, na posição final, tá bom? Então, ó, e aí aquele que eu falei, ó, como é que a gente vai definir isso, pessoal? Aqui, no caso aqui do nosso dente que a gente está fazendo na prática, ó, olha a posição da broca em cada uma dessas situações. Quando eu defino a transição cervical, essa daqui, por exemplo, ela tá gordinha lá na cervical. Ela tá ó, nessa região aqui, ó, no 12, por exemplo. Vamos abrir aqui o 12. Lá no dente 12, a linha vermelha está lá em cima e a linha azul está mais embaixo. Onde é que eu vou passar a broca? Lá em cima. Eu sempre passo a broca para destruir o que está feito com a linha vermelha e manter o que está desenhado com a linha azul. Decorem essa informação. Eu sempre vou passar a broca onde está o vermelho, conservando a posição do que está em azul. Beleza? Então vamos lá, adiante. Ó, por exemplo, aqui a linha azul fica sempre no lugar dela. A linha azul não sai do lugar. Muitas vezes, pessoal, eu tenho um hábito, vou dizer que o mau hábito, de não desenhar uma linha na região incisal também, para definir aonde começa o meu texto incisal. Eu acabo não fazendo isso, mas eu recomendo a vocês que desenhem, tá? Desenhem uma linha na região cervical, nunca reta, nunca faça essa linha reta, faça essa linha curva, como eu estou mostrando aqui, e passe a broca na região incisal, ó, para você definir a inclinação do terço incisal, tá? Para a gente ter, ó, terço cervical, olha a posição da broca, terço médio, broca paralela ao longo eixo do dente e terço incisal, ó, a broca inclinada aqui, ó, beleza? Assim você vai ter toda a convexidade do seu dente definida de forma correta. E olha aqui, ó, depois de fazer os ajustes na região cervical, passando a broca aqui acima da linha azul, passando a broca abaixo e riscando de novo com o lápis azul, ó, todas as minhas linhas da região cervical estão adequadamente posicionadas. Olha lá na cervical, ó. Agora a linha azul está todo mundo na altura certa e assim eu corrijo as alturas dos nossos dentes, tá bom? Ok? Importância da transição cervical. Pessoal, eu errava muito isso aqui. Às vezes, olha, em 2000 eu comecei a fazer cerâmica mesmo assim, sozinho em 2015, 16, 17, até 2018 eu errava muito isso aqui. Olha como é que essa peça veio do CAD, ela foi fresada. E aí, ó, você olha para a anatomia desse incisivo, tá legal, tem até textura aí, ó, tem as texturinhas, ela tá com a convexidade vestibular toda correta, tá certo?
Só que aí olha a cervical. Olha como está abaulado. O que é que acontece se você deixar o seu trabalho assim, pessoal? Ó, se você deixar seu trabalho assim, vai acumular placa bacteriana aqui, vai acumular alimento aqui, vai acumular sujeira. Essa gengiva vai ficar inflamada e, enfim. Então isso aqui está errado, a gente precisa suavizar esse perfil. Como é que eu vou suavizar esse perfil? Quando eu desenhar a minha linha cervical aqui, do jeito que a gente desenhou aqui, ó. Quando eu desenhar minha linha cervical, eu vou perceber o quê, ó? Eu vou corrigir isso aqui. Olha como é que fica o perfil de emergência depois de corrigido, ó. Olha a suavidade da região cervical. Olha como isso é diferente disso. E qual é o jeito certo de fazer, tá? O jeito certo de fazer está aqui, ó. Ou com uma pedra em formato cônico ou com uma roda, né? Uma roda diamantada para desgastar de silicato, zircônia, enfim. E se for numa peça estratificada como essa que a gente fez, você vai fazer com broca mesmo. Mas qual é a posição correta, Ian? Imagina que a gente está aqui com a coroa, com a faceta, ó. Olha o sentido da rotação a favor da cervical. Errado. O sentido da rotação tem que ser contra a cervical. Por quê, Ian? Porque assim eu evito que lascas sejam arrancadas da cervical, evita que você destrua a cervical do seu dente, fique com aqueles tendo que fazer remendo, entendeu? Isso aqui é muito importante, pessoal. Essa informação só existe em um lugar. Olha aqui para mim, ó. Em um livro que não existe em português, que não tem mais para vender nem em inglês, tá? Do nosso querido Shigeo Kataoka. Isso aqui foi tirado de lá, eu li isso aqui há 12 anos atrás nesse livro. Eu tenho esse livro em russo, eu ganhei ele em russo, para vocês terem uma ideia. Essa informação foi tirada de lá e isso aqui, ó, isso aqui muda tudo, tá? Essa dica muda tudo. E tudo isso para quê? Tudo isso para a gente chegar, ó, no que é natural, ó. Tudo isso para chegar na naturalidade. Olha o perfil de emergência como é suave, tá? Olha como o perfil de emergência na natureza, ele é calmo. Ele sai raso do dente. Não tem gordura aqui, tá? O único central gordinho que eu conheço é o da minha esposa, que ele é bem pançudinho aqui, ó. Tá certo? Tá bom? A gente vai agora para o passo 6. Passo 6. E um dos mais importantes. Todos são importantes. Esse aqui por muitos anos, eu parava aqui. Parava aqui e ficava pensando, pô, bicho, eu olho para os trabalhos no Instagram, vejo os meus professores e parece que está faltando alguma coisa no trabalho que eu faço. Eu fazia certo, eu fazia esse passo 6. Só que faltava mais coisa depois, vocês vão aprender depois do passo 6. Mas vamos lá, linhas de brilho, né? É a hora da gente traçar essas linhas azuis, pessoal. A gente já definiu o contorno cervical. Massa, a gente definiu o contorno cervical. Agora a gente vai fazer a mesma coisa nas cristas. A gente vai corrigir essas linhas que vocês veem tanto na internet. Eu tenho certeza que vocês ficam olhando fotos de colegas como eu cito pessoas aqui, grandes amigos aí, ó, Fernando Cordeiro, Ricardo Malise, Pedro Castro, meu professorzão, Léo Bocabella, vocês ficam olhando lá dizendo, cara, que massa essas linhas e tal. Tá sem áudio mesmo ou é o Aloysio que tá sem áudio só? Não, tá tudo. Pronto. Vocês ficam olhando esses desenhos, vocês ficam, pô, cara, como é que eu faço isso aí, entendeu? É isso aqui, é só copiar, é só copiar. Vocês vão, aí aqui é um processo visual, vocês vão pegar lapiseira, eu prefiro lapiseira do que lápis, tá? Eu prefiro a lapiseira por quê? Porque a lapiseira tem a ponta fininha, tem a ponta bem magrinha, tá certo? Quer ver? Corta aqui para a câmera de cima para mim, ó. Corta aqui para a câmera de cima. Olha aqui, pessoal, ó. A lapiseira, ela vai ter a ponta muito fina. É diferente do lápis. Isso aqui é porque a gente, ó, tem coisa que a gente vai aprendendo que não precisa não, tá, ó. Hoje no Brasil, um lápis desse aqui, ó, esse Carandache aqui, ele é uns R$90, R$80. A Besser vende esse lápis. Isso é caro. É bonito? É legal. Mas olha a ponta do lápis, por mais que você faça a ponta do lápis,
Olha a diferença. A lapiseira, ela alcança a turma dos protocolos aí, por exemplo, ó, o pessoal dos protocolos, ó, se eu pegar aqui, ó, imagina que isso aqui é um protocolo, uma fixa e está tudo unido. O lápis, ó, o lápis vai lá dentro, ele consegue riscar lá na ponta da lapiseira, né? A lapiseira, ela vai lá na ponta da papila, ó, eu consigo riscar lá dentro, ó, essas áreas aqui mais lá para dentro, eu consigo riscar elas. O lápis, ele querendo ou não, o lápis não alcança lá, ó. Por mais que eu faça a ponta, ele às vezes não alcança, porque ele é muito largo, né? Isso aqui dele é muito largo. Então, eu prefiro a lapiseira, tá? Eu tenho uma lapiseira de cada cor. Eu gosto de ter uma vermelha e uma azul. Eu acho um investimento mais barato, tá? É um investimento mais barato e vai atender ao que você quer. Ian, não tenho. Eu só tenho lapiseira de uma cor. Volta aqui para o computador. Eu só tenho lapiseira de uma cor, não tem problema. Ter lapiseira de duas cores te ajuda, né? Te ajuda a visualizar essas diferenças. Imagina que você está com um lápis só de uma cor, como é que você vai perceber o que é linha errada e linha correta, né? Aqui a linha azul é a linha correta, tá bom? Então, depois que você faz esses desenhos, eu recomendo que você garanta para você mesmo que esses desenhos aqui estão simétricos, tá? Você olha e vê, o vermelho está poluindo. Você concorda comigo que o vermelho está poluindo? Você olha para o vermelho e pensa, cara, tá meio estranho. É porque está faltando tirar o vermelho. Quando a gente tirar o vermelho daqui, tudo vai fazer sentido para vocês, tá bom? Então, ó, aquela mesma ideia que a gente analisou em relação à transição cervical, a gente vai analisar em relação às larguras, né? Em relação às linhas de brilho. Printe essa tela, que essa tela vale ouro também. Printe essa tela, que essa tela não tem canto nenhum, tá bom? Vamos lá. Dependendo de onde eu desenhar as linhas azuis em cima das cristas, eu posso modificar, eu posso modelar a percepção da largura dos meus dentes, certo? Eu vou modelar as larguras dos meus dentes. Se eu trouxer essas linhas mais para perto uma da outra, ó, na medida em que eu deixo essas linhas azuis mais próximas, o meu dente vai parecer mais estreito, por mais que o contorno real esteja mantido. Ou seja, quanto mais para dentro eu arrasto essas linhas azuis, mais o meu dente parece mais estreito e mais longo, tá bom? Se você pegar a linha cervical, jogar lá para cima e trazer essas linhas aqui mais para perto, o seu dente vai parecer longo, por mais que você não tenha modificado a largura real, tá bom? A mesma coisa o contrário. Se eu jogar essas linhas mais distantes uma das outras, mais próximo dos limites aqui, o dente vai parecer mais largo. Por quê? Pela mesma razão daquilo que eu expliquei para vocês naquela hora, ó. Quanto mais distante as linhas umas das outras, mais luz vai ser refletida na área plana, nessa área do centro do dente, tá joia? Então, cuidar disso aqui é fundamental, pessoal. Então, ó, detalhe, quando a gente... Ian, eu quero fazer o dente parecer mais estreito. O que é que eu faço? Eu risco intencionalmente a linha azul mais para dentro, mais por dentro aqui, e vou passar a broca por onde? Por aqui ou por aqui? Por fora. Eu passo a broca por fora para desgastar por fora e, consequentemente, deslocar a linha azul para o centro, né? Mesma coisa aqui. Se eu quero o oposto, se eu quero fazer com que o meu dente pareça mais largo, eu vou deslocar essas linhas mais para distal, passando a broca no meio do dente. Se eu passar a broca por fora, o dente vai parecer mais estreito. Se eu passar a broca no centro, o dente vai parecer mais largo, tá certo? E aí, depois que eu faço esses ajustes, o meu trabalho, eu desenho novamente as linhas, e aí é para ele ficar cada vez mais simétrico. Olha aí, como aos poucos,
Aquilo que estava bagunçado há uns minutos atrás, um pouco antes da conversa com a Simone, aquilo que estava bagunçado agora vai começando a ficar com a cara mais legal, entendeu? Vai começando a fazer mais sentido. Só que há regiões que ainda estão problemáticas, ó. Eu fico passando a linha e fico vendo, poxa, ainda tem lugar aqui que está meio estranho, né? Então, aqui nos dentes posteriores, pessoal, a gente ainda tem que corrigir. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse premolar, essa linha é para estar passando aqui. Tem uma coisa, olha aqui para mim, ó, câmera aqui em mim. Tem uma coisa que a galera do CAD faz muito. Eu falo a galera do CAD porque eu tenho que lidar com os cadistas aqui no laboratório, o pessoal no Exocad erra muito. Deixar essas linhas de canino para trás, deixá-las retas assim, ó. Pessoal, nos nossos dentes não existe nada reto. Borda incisal não é reto, crista não é reta, linha cervical não é reta, nada é reto. Absolutamente nada é reto, tá bom? Então, assim, não deixem essas linhas retas, façam sinuosidades nesses desenhos, isso traz naturalidade, tá bom? Isso traz naturalidade. Como o colega colocou ali, ó, o Marcos falou, dente não tem quina, tirem os ângulos vivos. A gente vai falar dos ângulos vivos já já. Mas tem que ter suavidade. Volta para o computador aqui, ó. Como é que você resolve essa questão da suavidade? Criando isso aqui, ó. Criando essas curvas intencionais. São pequenas coisas. Se você fizer isso aqui no seu canino, ó, fez isso aqui no seu canino, você já vai mudar a cara do canino, cara. Vai mudar a cara do canino, entendeu? Olha aí o Dalbert ali admitindo. Erra mesmo, sou cadista, isso é um mal de cadista. Pois é, pessoal. E é uma coisa simples de resolver, ó. Cortou aqui, e aí você que é do CAD, quando você cuida desses detalhes, você está ajudando o ceramista a trabalhar mais rápido. É menos broca, tá? Quanto menos tempo perder com broca, melhor, pessoal. E aí, ó, como é que eu corrijo essas coisas? Ó, esse dente que eu mostrei bem aqui, que está com esse problema aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, que está com esse problema bem aqui, ó. Olha ele aqui. Como é que corrige, ó? Onde tem linha vermelha, passa broca, para sobrar só a linha azul. Onde tem linha vermelha por fora, passa a broca por fora para ficar só a linha azul, tá? E aí a gente vai ficar... Nessa etapa aqui, a gente está cheio de ângulo vivo, tá? Ó. Nessa etapa a gente está cheio de ângulo vivo, porém as nossas linhas já vão estar com outra pegada. Ó, a gente vai estar com essas curvas aqui no canino, com essas curvas aqui nos premolares, né? Ó, o perfil de emergência vai estar resolvido, vai estar desenhado. Só se você olhar bem, está tudo parecendo meio grosseiro ainda. Ó. Olha aqui, ó. Olha como essas regiões aqui tá parecendo assim o canto de uma mesa. Tá tudo meio grosseiro ainda. A gente ainda vai ajeitar isso, tá? Porque antes a gente vai para o passo 7, tá? São 10 passos, a gente vai para o passo 7 agora, tá bom? Que é a linha de transição. O ponto de contato tá mais para cá, ó. Olha o ponto de contato aqui. Linha de brilho, linha de transição e os pontos de contato estão em outro lugar, tá? Ó. O ponto de contato tá aqui, ó. Ele está mais posterior, o ponto de contato está passando aqui atrás. Linha de brilho, aresta de transição e depois é que é o ponto de contato, tá? A gente vai... Ian, como é que risca essa aresta de transição? A gente risca essa aresta de transição do jeito que a gente riscou a linha de brilho. Primeiro a gente risca com o canto da lapiseira, ó, como vocês estão vendo aí. Primeiro a gente risca com o canto da lapiseira, ó, mesma coisa aqui, ó. Risca com o canto da lapiseira. Tá no... Pessoal, é inadmissível que vocês errem isso aqui de novo. Porque eu estou mostrando de um jeito, tá desenhado, esquematizado. Com a lapiseira vermelha, você desenha o que está errado. Você desenha o formato do jeito que já está. Depois, olha aqui, ó, com o canto da lapiseira eu desenho a aresta de transição. Depois que eu desenho a aresta de transição, eu venho com a lapiseira azul
e intencionalmente eu desenho essa nova linha onde eu quero que ela fique. Aqui em cima já está resolvido. Ó. Quem é essa daqui? A aresta, a linha de brilho. Aqui é a linha de brilho, tá? Linha de brilho, linha de transição cervical. E essa mais aqui embaixo é a aresta de transição. Que na lapiseira vermelha ela está aqui, mas eu quero que ela fique aqui. O que é que eu vou fazer agora? Passar a broca aonde, pessoal? Vou passar a broca aqui, ó. Vou passar a broca aqui. E aí o ponto de contato? Não tem nada a ver, porque o ponto de contato está aqui, ó. Não vai mexer em ponto de contato, porque o ponto de contato está mais aqui embaixo. Pessoal, mais claro que isso aqui no Instagram você não encontra, tá? Desse tamanho aqui, com esse destaque todinho, você não encontra em outro lugar. Olha aí, ó. Quando eu traço as arestas de transição nos dentes, olha como ela está toda torta. Olha como ela está redonda, entendeu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A linha de brilho está certa já. Lembra? A gente fez ela no passo 6. Ela já está no canto que é para estar. A cervical já está no canto que é para estar. Ó, a linha de brilho aqui na distal redondinha, ó. Redondinha aqui na distal, seguindo o contorno anatômico do lateral. A do central, olha isso aqui, olha esse detalhe aqui. Isso aqui, pessoal, isso aqui é dica, tá? Arredonda ela aqui, ó, ela faz uma curva, tá? Ela faz uma curva. E aí, Ian, e a linha de transição? Ela vai ser quase uma repetição, ó. Eu estou passando o mouse aqui onde ela deveria estar. Ela vai ser quase uma repetição da linha de brilho. Então, isso aqui, ó, tá tudo errado, ó. Isso aqui do jeito que tá aqui tá errado. É um processo de desenhar, pessoal. Ó, vamos adiante. É um processo de desenhar, ó. Deixa ela carregar aqui, ó. Ó. Isso aqui não pode ficar assim. Porque você concorda comigo que se eu deixar ela assim, vai ficar mantendo essa sensação que o meu lateral... O lateral tá bonito aqui na frente, mas tá gordinho aqui atrás, ó. Tá volumoso aqui atrás. Então isso aqui tem que ser corrigido, ó. Tá? Então, vamos corrigir? Ó. Olha na visão de 12 horas. Eu consigo perceber na visão de 12 horas que tá assimétrico. Tá assimétrico. Olha como, olha, pessoal, tem que se habituar a olhar o modelo nessa visão aqui, ó. Tem que se habituar a olhar o modelo nessa visão para você ver se os dentes estão no mesmo arco. O pessoal lá na formação ceramista manda foto para mim, professor, o que é que o senhor está achando? Aí eu digo, como é que está em 12 horas? Aí ele manda aqui, está o 11 mais volumoso que o 21. Está errado, pessoal. Tem que colocar nessa posição e ver se os dentes estão simétricos. Olha aqui isso aqui, ó. Tá? Olha aqui, olha o central aqui, ó. Eu olho aqui e vejo que esse central nessa região está diferente do central, o irmão dele aqui do outro lado. Então vamos corrigir isso aqui, ó. Vai passar a linha, vai riscar de azul a linha na posição correta, aqui, depois aqui, e vai fazer o acabamento, né, ó. A gente visualiza elas assim, como eu já falei para vocês, né, ó. E olha aqui, ó. Aqui tá errado. Eu espero que vocês já tenham entendido que aí tá errado. Qual é o correto, Ian? Isso aqui é o correto. Vocês vão riscar de vermelho, vai estar assim. Vocês vão pegar o vermelho, vão pegar o azul, vão riscar na frente do vermelho aqui, ó, para ficar do jeito certo. E aí vão passar a broca nessa região aqui para poder chegarem no resultado correto, ó. Né, ó. Vocês vão intencionalmente, ó, com a ponta do grafite, vocês vão traçar o azul de propósito aqui, ó. Vão passar a broca onde? No vermelho. Lembra que eu falei? A broca sempre vai ser passada em cima do vermelho, conservando o azul. Ok? E aí, ó, depois que a gente traça essas linhas, depois que a gente faz as correções, eu passo de novo o lápis vermelho tangenciando e agora o que é que eu vejo? Ó? Agora elas estão do jeito certo. Ó. Olha aí, ó. Olha como agora elas estão com outra cara. Olha para o desenho como um todo. Afasta o rosto, tá? Afasta o rosto
E você vai perceber que existe uma espécie de conforto visual, né? O Dr. Sidney Kina chama isso aqui de conforto visual. É olhar para o sorriso, é olhar para o trabalho e falar assim, eu acho que está no caminho certo. Está simétrico. Agora está simétrico, entendeu? De um lado, do outro. Ó. Na visão de 12 horas, olha aí, olha como agora na visão de 12 horas você olha para tudo isso aqui e parece que tudo está fazendo sentido agora, tá? Agora começa a fazer sentido. Você tem linha de brilho, aresta de transição, transição cervical. Cara, seu trabalho agora é outro. Seu trabalho agora é outro, tá? É outro. E aí agora vem uma próxima etapa absurdamente importante também, que é o quê? A suavização desses ângulos. Porque se você olha aqui, ó, olha como tá tudo cheio de quina, né? Tá cheio de ângulo vivo, né? E aí agora como é que eu vou quebrar esses ângulos vivos? Há muitas maneiras de quebrar esses ângulos vivos, tá, pessoal? Olha aqui para mim, ó. Vocês vão poder quebrar esses ângulos vivos com broca, com borracha, com aquela escova que a gente chama de Scotch-Brite, né? Você tem aqui ainda? A Scotch-Brite eu não tenho aqui, mas vira aqui para a câmera da mesa, ó. Vira aqui para a câmera da mesa para eu mostrar algumas coisas para vocês, ó. No de silicato, vocês podem estar utilizando no de silicato, ó, pedra, essa borracha ela é impregnada com diamante, tá? Ela é impregnada com diamante e você vai comprar onde, tá? Você vai comprar isso aqui na Besser, você pode comprar isso aqui na Dental Ita, você pode comprar isso aqui na Seption, você pode comprar isso aqui como é o nome dela, meu Deus? Esqueci o nome daquela marca de borracha. Você pode comprar isso aqui na China, tá? Você pode comprar isso aqui na China, tem colega que compra na China também. Não precisa ser só essa, tem outras marcas, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Tem outras marcas de outra cor. O que você precisa fazer é testar, sentir quais são as borrachas que te agradam mais. Tem aqui bem baratinho, ó. Ó, bem baratinho aqui também, ó. Hexacerapol. Custa uma mixaria. Hexacerapol pode usar também, tá? E você vai passar essas borrachas naquela quina, naquela região, tá? A Scotch-Brite eu não tenho aqui, mas você pode usar a Scotch-Brite. Tem gente que gosta de usar aquela borracha chamada Meister Cone, que é vendida pela Cota. Você pode passar a própria broca, né? A própria broca que você usou, você pode passar ela aqui, ó. Deixa eu tirar um dente aqui para mostrar para vocês, ó. Você pode usar a broca nesse sentido aqui, ó. Eu faço muito isso aqui com a broca, ó, passar ela em zigue-zague aqui para aliviar um pouquinho. Você pode usar, pessoal, várias coisas. Não tem um jeito, um único jeito correto de fazer, tá? Desde que você siga esses passos, tá bom? Tá? E aí, ó, como a Clô falou, dá para comprar Noritac pelo AliExpress. Eu já comprei Noritac pelo AliExpress. Essas borrachas aqui, tudo aqui você compra pelo AliExpress se você quiser, tá bom? Volta aqui pro computador. Opa! Um recado? Pessoal, segura aí o passo 9 que o Diego vai dar um recado para vocês. Que bom, cara. Que bom. Pessoal, aqui é assim, liga a câmera aqui para mim. Eu falo toda vida que eu tô na frente dos meus alunos, digo, pessoal, eu tiro a roupa aqui para vocês, entendeu? Vai isso não. Não, é tipo assim, ó, não tem negócio de... eu nunca tive essa experiência, eu nunca tive uma experiência desagradável, que eu já ouvi algumas pessoas falarem que já tiveram, que você paga para ir para um curso, você pega avião e tal, aí você chega lá, o professor ensina as coisas, só que tem coisa que ele não fala. Porque tem coisa que ele só vai falar no outro curso, ou tem coisa que ele não quer falar mesmo. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, tá?
Porque não faz sentido. Eu estou aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento, mas vocês que se virem para descobrir qual é as brocas, entendeu? Pessoal, tem gente que já me negou um dia desse, não tem 2 anos, tá? Não tem 2 anos que um cara, gente que vocês seguem, me negou falar para mim qual é a broca que ele usa. Eu perguntei, cara, legal essa broca aí, que broca é essa? Aí o cara falou assim, rapaz, você sabe que eu não lembro a marca dessa broca. Pra cima de mim com essa, não sei a marca da broca. Que mentira, entendeu? Então, se a pessoa negar para você o nome do material que ele usa, sabe? Então, pessoal, eu tô aqui para falar, entendeu? Tô aqui com a cabeça aqui de tanto falar aqui para vocês. Tô aqui para entregar, entendeu? Vamos nessa, volta para cá pro computador. Ó, suavizando bordas. Então, ó, o que é o ponto aqui que vocês têm que ver, ó? Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem bem. Olha aqui, ó. O trabalho de vocês, nesse momento, ele tá assim. Tá? Ele tá assim. Tá vendo essas pontas aqui, ó? Tá vendo essas pontas? Ele tá desse jeito e isso aqui é muito ruim, pessoal. Você só sabe como isso aqui é ruim quando, por algum motivo, o paciente vai ter que moldar um trabalho que você já fez, está na boca já. Quando você vaza o gesso, que você olha para o modelo de um trabalho seu que está cimentado, você diz, meu Deus, tá cheio de ângulo vivo, eu preciso melhorar isso. E foi assim que eu entendi que eu tinha que melhorar o meu. A gente tem que sair disso aqui, do ângulo vivo, para isso aqui, ó. Tá vendo arredondado agora? Então é isso aqui, é assim que termina, tá? É assim que vocês têm que deixar o trabalho de vocês, suavizando. E vai suavizar como? Ó? Com esses movimentos de zigue-zague, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô com uma pedra verde aqui, ó. Pedra bem grande aqui, uma pedrinha verde, que também dá para comprar na China, dá para comprar no AliExpress, dá para comprar na Besser, dá para comprar na Dental ali na esquina. Em todo canto vende isso aqui, tá? Ela não vem com essa pontinha, né? Às vezes eu recomendo você comprar o conezinho e desgastar a ponta, e aí você vai fazer movimentos leves de zigue-zague, se for no de silicato, ou se for na cerâmica estratificada, volta aqui para a minha mesa, ó. Como eu falei para vocês, ó, volta aqui para a mesa, corta aqui para a mesa, ó. Ou se for cerâmica estratificada, é com esse tipo de broca, tá? Ou tarja vermelha ou tarja azul, tá? Sendo que a tarja, eu acho que essa aqui não é a pedra ninja, tá, Tiago? Eu não lembro do nome, eu não sei. Mas você chega perguntando por pedra para desgastar de silicato. Pedra para de silicato, tá certo? A borracha é o ideal, que se for borracha, que ela tenha um pouquinho de diamante impregnado, porque se for até a vermelha, que é muito lisa, né? Até essa daqui, ela tem um pouco de diamante também nela, tá? Ela tem um pouco de diamante, só que se for ela demora muito a suavizar, às vezes, tá bom? Aqui eu uso mais só para polir. Mas as brocas, tá? As brocas, galera da metalocerâmica, pessoal que faz estratificação aí já, ó, essas brocas aqui são as brocas que a gente vai usar para fazer o acabamento do nosso dente, ó. A propósito, né, o nosso dente aqui que saiu ontem, né, ó, olha que a superfície dele tá toda rugosa ainda, né, ó. Você vê que tá todo rugosinho, ó. Então a gente daqui a pouco vai asperizar isso aqui, vai passar essa broca primeiro, porque só quando você asperiza é que você consegue riscar ele de uma maneira mais interessante. Só depois que você asperiza é que você consegue, né, fazer essa questão do traçado, das linhas, etc. Tá bom? Volta para cá, volta para o computador. Computador, vamos lá. Então, ó, quem é o próximo passo? Depois que você organizou as suas linhas, né? Depois que você fez esse movimento de zigue-zague com a pedra, com a broca, com a borracha, a gente vai para o passo 10, que é elaborando texturas, tá, pessoal? A gente vai elaborar texturas e por muitos anos, eu tinha, olha aqui para mim, ó, vira aqui para mim, eu tinha dificuldade de ensinar a textura para os alunos, porque eu entendia que textura era um processo artístico, era uma coisa muito de observação, de você olhar e tal. Pessoal, textura é você olhar e copiar. Só que assim,
eu não ajudo ninguém desse jeito. Eu ficava, pô, bicho, eu sou professor, ensino o pessoal cerâmica e tal. Eu preciso buscar metodologias para poder tentar ensinar o pessoal a copiar a textura. E aí, na época, eu lembro que eu paguei um curso de R$3.500, avião, hospedagem, não sei o quê, gastei uma grana para pegar com o meu grande amigo Léo Bocabella um jeito de fazer textura de uma forma mais simples, mais didática, tá? Corre aqui para o computador. Ó, olha esses desenhos, tá? Olha esses desenhos. A melhor maneira de você fazer textura, lógico, assim como a gente falou ontem sobre os mamelos, sobre olhar dentes naturais, copiar dentes naturais, tentar analisar os efeitos em dentes naturais. Aí tem uma coisa errada aqui, pessoal, agora que eu estou vendo, né? Eu já falei do passo 9, isso aqui é o passo 10, tá? Perdão, vou até corrigir aqui, ó. Isso aqui é o passo 10, tá? Isso aqui é o passo 10, perdão. Observar dentes naturais, observar modelos de gesso de dentes naturais, ajuda muito a gente a visualizar texturas, ajuda muito a gente a visualizar os sulcos, os detalhes dos dentes naturais. E aí você vai tentar desenhar esses detalhes aqui, ó. Perceba que eu faço de forma muito simples, ó. Eu faço um traço, você nunca vai fazer essas linhas totalmente retas, tá? Grava essa informação. Você nunca vai fazer essas linhas de forma totalmente reta, ó. Aqui eu faço um Y de cabeça para baixo, ó. Tá vendo que é tipo um Y, né? Parece um rio. Uma vez eu vi o Murilo Calgaro falando que parece muito o caminho de um rio, ó. É o caminho de um rio. Olha o lateral aqui, ó. É o caminho de um rio. Tracinho aqui. Lá nos dentes posteriores, ó, esse sulco aqui, ó, ele é curvo, né? No premolar, repito a mesma coisa, tá? Então, o que que eu vou fazer depois? Ó, destacando aqui para vocês verem, ó. Eu vou desenhar essas linhas. Primeiro eu desenho essas linhas. Depois que eu desenho essas linhas, ó, lá nos posteriores, ó, desenho essas linhas, ó. E aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Preste atenção nisso aqui. Agora eu vou fazer o que eu chamo de caligrafia, tá? Eu vou fazer uma caligrafia no dente. Sabe a linha que eu desenhei? Eu vou pegar a pedra, se for de silicato, ou a broca, se for, tá? A broca, se for estratificação, né? Porque as brocas, elas vão conseguir desgastar a estratificação. As pedras, na estratificação, elas vão desgastar demais. Então, você não vai usar isso aqui na cerâmica estratificada. Você vai usar isso aqui na zircônia monolítica ou no de silicato, tá bom? Então, ó, você vai passar a pedra nesse sentido aqui, ó, como se fosse uma caligrafia. Você vai passar ela em cima. Você vai fazer uma coisa que é um pouco feia. Você vai olhar e dizer assim, que coisa feia tá ficando isso aqui, ó. Ó. Aí tem muito aluno que às vezes faz até aqui e pensa assim, fiz a textura. E tá errado, pessoal, tá? Não para aqui. Aqui é uma parte desse passo 10, ó. Depois que você passa a pedra ou a broca, enfim, ó, vai estar tudo riscado, como se um gato tivesse ido lá e passado a unha, né? Tivesse riscado a cerâmica, ó. Ela tá toda riscada. Aí o que é que você faz depois de riscar a cerâmica, pessoal? De novo, a gente vai fazer os movimentos de zigue-zague, ó. Você vai pegar a ponta da pedra, olha lá a ponta da seta, ó. E você vai ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo o quê? Suavizando esse risco que você fez, tá? Você vai suavizar o risco que você fez, ó. Você vai pegar a ponta da pedra e vai fazer isso aqui, ó. Passa para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você vai começar a abrir esse caminhozinho, esse riozinho que você criou aqui, ó. Esse rio vai começar a ter essas linhas suavizadas na medida em que você passa a pedra em zigue-zague. Tá joia, pessoal? Aí você pode mudar, você pode pegar Você vê aqui, essa daqui que eu coloquei, ó, ela é parece uma chaminha, né? Ó. Parece uma chaminha e você fica jogando ela para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo esses ajustes, tá bom?
E aí o que é que você não pode fazer? Você não pode, ó, erros comuns que vocês cometem na hora de fazer textura, tá? Nada de fazer esses triângulos aqui desse jeito, só um triângulo reto, mesmo que seja um maior do que o outro. Nada de fazer, tá? Nada de fazer esses triângulos desse jeito, da mesma altura assim, ó. Nada de deixar só os traços riscados assim, tá? O que você tem que criar é uma zona, é uma espécie de sombra, né? É um sulco suave, é um sulcamento suave. Você vai fazer aqui, ó. E por que fica suave? Porque você fica passando a broca para lá e para cá, para lá e para cá, tá? Para ir suavizando essas linhas. E aí, como é que o teu trabalho vai terminar depois desse monte de coisa, depois desse monte de passos, ó? É assim que o trabalho vai estar depois de aplicar todos esses 10 passos que eu mostrei para vocês. Percebe que a luz do flash na foto, ela está vindo de lado, ó, e aí em alguns dentes, ó, você consegue ver que tem esse sombreado, ó. Olha que legal, ó, o sulcamento aqui no canino, ó. Olha como fica Isso aqui é o acabamento, pessoal. Vocês acabaram de ver um passo a passo para você executar o apagamento, como eu dizer, o acabamento, tá? E aí, como eu falei, tem ceramista, tem gente que tem emprego, pessoal, na prótese para fazer só isso aqui, acabamento, tá? Tem gente que é pago para fazer só isso aqui, acabamento. Poxa, eu quero migrar para cerâmica ainda, mas eu não me sinto seguro. Pessoal, vai encarar acabamento. Treina na cera e aplica na cerâmica. Treina na cera, aplica na cerâmica. Faz isso aqui na cerâmica, entendeu? Maria, 1.000 pago. Legal, tá? Olha aqui, quando a gente joga na luz, ó, olha na contraluz, olha como fica a textura. Suave, pessoal, suave. Nada de textura grosseira demais. O dentista não quer textura grosseira. O paciente não quer textura grosseira, entendeu? Olha lá nos posteriores, ó. Olha lá nos posteriores. Ó, olha nos posteriores como é que fica isso aqui. Ó, olha os sulcos, ó, os sulcamentos aqui nos posteriores, ó. Suave, pessoal. Suave, tá bom? Suave demais, ó. Olha lá, a luz vindo de trás, ó, deixa eu carregar aqui a imagem. Ó. A luz vindo de trás, olha aí como é que fica aqui, ó, suave. Parou aqui? Claro que não. Já está pronto, Ian? Ainda não, tá? Olha lá na cervical, aquela questão de não deixar a linha marcada, ó. Olha, ó, isso aqui é o perfil. Decora esse perfil, olha como ele está suave. Olha a textura leve. Seja no monolítico de silicato ou zircônia, seja no estratificado, tem que chegar nesse padrão aqui. E não é difícil, como vocês viram. É só seguir uma sequência, tá bom? E aí, do jeito que está aí, você ainda não pode dar glaze. No nosso caso aqui, ainda não pode dar glaze. Por quê? Porque está grosseiro. Lá atrás, quando o Ian começou, o Ian dava glaze agora. E aí o trabalho terminava, eu olhava, estava tudo grosseiro ainda. E ia para a boca desse jeito. Infelizmente, mandei muita cerâmica para a boca desse jeito, porque eu não sabia que faltava polir. Falta o quê, Ian, agora? Polir. Polimento. Só isso, polimento. Falta uma sequência de borrachas. Ó o lateral. Falta uma sequência de borrachas para polir. E aí tem um detalhe aqui, pessoal, muito legal. Olha o bonequinho aqui que o ChatGPT fez para mim, ó. Ó, para que é que serve esse boneco, né? Olha aqui para mim, ó. Bota a câmera aqui em mim, ó. Esse boneco é para explicar para vocês sobre isso aqui, ó. Isso aqui você compra na Amazon, na AliExpress. É uma luzinha, 150, 200 reais essa luzinha, tá? O que é essa luz? Essa luz é uma luz de contraste, tá? Essa luz é para você conseguir, tá? Fazer o quê? É para você botar essa luz numa posição e o seu modelo numa posição para que essa luz jogue luz para cá e eu consiga ver textura no dente. Por que aqui não tem textura? Porque eu não fiz ainda, ó. Ó, se vocês olharem lá, ó, não tem textura ainda nesse dente, ó.
Ele já está com as linhas traçadas. Vou girar ele um pouco aqui, ó. Ele já está com as linhas traçadas, mas ele não tem textura feita. Então você não vai ver nada, vai ver liso. Quando eu começo a fazer as texturas nele, tá? Às vezes eu jogo aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mudando a luz de posição. Pode deixar no macro aqui. Pode deixar no macro. Ó. Lado esquerdo. Vou jogar aqui do lado direito, ó. Jogar ela bem aqui assim, ó. E aí vocês apagam todas as luzes da sala de vocês quando vocês estiverem fazendo isso. Deixa eu botar aqui na posição, pode deixar, peraí. Pronto, aqui. Não, tá tudo bem. Não tem textura aqui ainda. Quando eu for fazer a textura, a gente apaga. Ó. Quando você for fazer a textura, essa luz de contraste é uma luz amarela, tá? Ela é uma luz amarela, ela tem que ser uma luz amarela. Pode ser qualquer luz amarela que vocês tiverem, pessoal. Durante muitos anos eu usei aquela luz aquela luminária de ficar lendo, luminária de leitura, né? E aí, ó, ela tá aqui do meu lado direito, eu sou destro, né? Ela tá do meu lado direito, iluminando aqui os meus dentes. Quando eu estiver fazendo a textura, eu vou apagar todas as luzes e deixar só essa luz aqui para vocês verem. Volta para o computador. Então, esse esquema aí, ó, deixa eu só desligar aqui. Meu Deus, não vou achar agora. Esse esquema no computador é para mostrar para vocês a posição que a luz de contraste tem que estar. Quando chegar na amarela, tu desliga. A posição que a luz de contraste tem que estar em relação à peça. Ó. Tá aqui o ceramista, tá aqui vocês, futuros alunos da formação ceramista, se Deus quiser. Ó, motorzinho aqui e a luz de contraste, ó, à direita de você, se você for destro, ou à esquerda de você, se você for canhoto. Ó. E tá aqui as luzes, ó. Às vezes você pode controlar com controle remoto, ou tem um botãozinho em cima dela, pode ser qualquer luz, tá? Vocês encontram essa luz aí no Mercado Livre, na Amazon, em todo canto, tá? E aí só uma conversa rápida, muito rápida, antes da gente vir para cá para a prática, tá? É uma conversa muito rápida aqui sobre posterior, tá, pessoal? Mesma regra, tá bom? Mesma ideia, dentes posteriores, a gente vai fazer o ajuste de ponto de contato do jeito que a gente fez no começo dessa aula, nos dentes anteriores. Mesmo esquema, ajusta de um lado, ajusta do outro, ajusta de um lado, ajusta do outro. Aqui o nosso ponto de contato. Nos dentes posteriores, tentar deixar esse ponto, né, mais largo, né, uma face de contato, tá bom? Depois que o nosso dente está no lugar, né, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez ali de acabamento, textura, sulcos. E aí, gente, o polimento, tá? Olha isso aqui, ó. O polimento que a gente vai fazer, o polimento final, para dar brilho, para deixar a nossa peça lisa. Ian, eu gosto de polir todas as minhas peças antes do glaze ou da maquiagem, né? Se for de silicato maquiado ou zircônia maquiada, eu vou polir até deixar brilhando. Deixei brilhando, terminei o polimento, eu vou passar, falei isso ontem para vocês, vou esfregar álcool isopropílico para melhorar o molhamento da superfície e o pigmento poder escoar melhor, tá certo? E aí eu não vou deixar passar a oportunidade de falar uma coisa para vocês. Volta aqui para o computador. Isso aqui é dica de milhões também, dica de milhões. Isso aqui não encontra no Instagram. Ó, quando você não faz o polimento da sua peça maquiada, quando você faz o polimento da sua peça e não esfrega álcool isopropílico, o pigmento, quando você coloca em cima da superfície da cerâmica, ele vai formar uma gota assim. Ele não se espalha, pessoal. Ele não se espalha. O molhamento da superfície está muito ruim, a gente chama de molhamento, né? Esse escoamento do pigmento fica muito ruim. Pode testar, você vai fazer o polimento da peça e vai tentar aplicar o glaze. O que é que vai acontecer? A peça vai ficar com glaze empoçando. O pigmento, quando você for maquiar, vai ficar empoçando em ilhas. Vai ficar como se fossem umas pequenas ilhas. Como é que resolve esse problema? Esfregando álcool isopropílico. Quando você aplica álcool isopropílico na peça, esfregando álcool isopropílico, né, com guardanapo embebido em álcool isopropílico, aí vai acontecer o quê? Agora o pigmento vai se espalhar. Aí você melhora a sua maquiagem. E eu estou falando isso porque eu sofria para poder maquiar, principalmente zircônia.
Até uns 2 anos atrás, pessoal, eu detestava minhas maquiagens sob zircônia, tá? Pergunta do Gilson, uma pergunta boa. Pode jatear antes de maquiar? Pode. Tem gente que jateia. É errado? Não, não é errado. Pode jatear. E o jateamento melhora o molhamento de superfície. Só que eu não gosto. Eu prefiro manter o brilho do polimento e maquiar em cima da cerâmica lisa, brilhando, tá? Mas se você gosta de jatear, pode jatear. Eu recomendo que você teste, experimente dos 2 jeitos e sinta qual que você gosta mais. Eu prefiro polir álcool isopropílico e maquiar, tá bom? Então, ó, olha como é que fica a superfície. Ó. O molhamento, ó, aumenta o molhamento do pigmento, principalmente na zircônia, tá? Na zircônia, pessoal, o jateamento faz nem cócega, tá? O jateamento ali com um bar não faz nem cócega na superfície dela. Tem autores, por exemplo, no manual da Mio, né, aquele kit de cerâmica que eu falei para vocês ontem, que vai ter aula disso, é novidade, vai ter um módulo todo sobre como usar os pigmentos Mio lá dentro da formação ceramista. O fabricante indica o jateamento da zircônia antes. Eu já testei, não me dei. Senti que não mudou muita coisa. Agora, passar o álcool isopropílico na superfície da cerâmica para maquiar funciona muito bem, tá bom? Mio é maquiagem com Mio, sistema Mio, M-I-Y-O, tá bom? Se você não estava aqui ontem, tá, ó, corta aqui todo para mim, eita, torci o pescoço, ó, isso aqui, ó, tá? Inclusive, eu vou recomendar aos meus alunos que eles não precisam comprar essa caixa, você não precisa comprar esse kit aqui, fechado, a caixa fechada, custa uns 9 mil, 10 mil reais. Não precisa comprar o kit fechado. Você vai poder comprar alguns pigmentos que eu vou recomendar lá para você, para começar devagar. Começa devagar. Compra um azulzinho, compra alguma coisa para cromatizar ali, compra um glaze, tá? Devagar, tá bom? Então, isso aqui, Diego, certo? Então, ó, onde é que eu tava? Então, assim, ó, é o que funciona para mim, tá? Eu comecei a maquiar zircônia. Detalhe, minha zircônia, eu comecei a gostar mais da maquiagem dela trabalhando com Mio e fazendo esse esquema do álcool isopropílico, tá bom? Então, voltando aqui. Então, o polimento eu vou fazer com essas borrachas, tá? Isso aqui é um exemplo, mas, de novo, não necessariamente tem que ser essa borracha. Pode ser Hexacerapol, que é mais barata, tá bom? Você compra Hexacerapol na Dental, tá bom? Pode usar Mio junto com Invocolo? Pode. São 2 pigmentos que queimam a temperaturas praticamente iguais, só que são pigmentos que têm dinâmica de consistência completamente diferente. Se você está numa transição, pode misturar, tá? Pode usar eles juntos ali. Eu vou queimar a cervical com pigmento, queimar a incisal com outro, tudo bem. Mas eu recomendo que até por uma questão de dinâmica, você use ou um ou outro, tá bom? Nem que seja com o tempo. Trabalha com a meta de usar uma coisa só, tá bom? Você ficar especialista numa coisa só, tá bom? Depois você ficar bom numa coisa, aí você fica bom em 2, certo? Então, ó, depois que essa cerâmica estiver polida, aí olha aqui, ó, cerâmica sem polimento, tá? Só acabamento, fosca. E aqui a cerâmica com brilho, após o polimento, tá? Acetona não contamina, não? Rapaz, eu nunca testei acetona. Álcool isopropílico, eu falei álcool isopropílico, tá? A acetona, eu acho que ela evapora. Nunca testei. Mas se você pode comprar acetona, você pode comprar álcool isopropílico. Então vai no álcool isopropílico mesmo, tá bom? Que não tem erro não, beleza? Então, ó, cerâmica tá polida, aí álcool isopropílico, maquiagem e glaze, tá certo? Ó, tá aqui o kit de borracha, tá aqui outro exemplo de kit de borracha. Essa aqui é a sequência completa, ó. Verde, vermelha e amarela, tá? Verde, vermelha e amarela. Beleza? Tá joia? Pessoal, de teoria, acabei de mandar aí para vocês a teoria completa aí de acabamento
Nunca fiz isso ao vivo, tá certo? Tenha calma, não acabou não. Não vou almoçar agora não, nós vamos agora para a prática. Tenha calma. Tem algum aviso para dar antes de ir para a prática ou posso ir para a prática? Pode seguir? Ó, calma aí, eu tô morrendo de fome, mas segura aí que a gente almoça já. Rapaz, eu aceito. Como uma barrinha, jovem. Como uma barrinha, eu vou lhe dar 2 minutos para você mastigar. 2 minutos. 2 minutos de relógio. 2 minutos de relógio. Vou comer aqui na sua frente, tá?